Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para falar sobre o tipo de teste mais importante que você, como dev, precisa aprender. Eu recebo muito esse tipo de pergunta aqui no canal, a galera pira com os tipos de teste que existem aí, então de vez em quando eu acho que é importante falar sobre isso só para a gente fixar, para entender. Tem muita gente que até imagina o que eu vou falar aqui quando vê o título do vídeo aí, mas mesmo imaginando o que eu vou falar, às vezes o conceito em si, o motivo dele ser o mais importante, não fica tão claro assim quanto você imagina. Então, dá uma olhada aí que eu acho que você vai aprender bastante coisa aí hoje. Então, para começar, por que esse tema é importante? Por que eu acho interessante falar sobre isso? Hoje em dia a gente tem muita informação disponível. Isso às vezes é até engraçado falar isso, né? Quando eu comecei, já sou tiozão, comecei aí já tem mais de 20 anos e quando eu comecei não tinha tanta informação disponível. A gente precisava comprar livro, a maioria dos livros eram em inglês. Eu sei que hoje a maioria dos bons livros, né, eles não foram traduzidos para o português, então a gente é meio que obrigado a aprender a ler as paradas em inglês. Antigamente era muito pior, porque não tinha artigo, o pessoal não tinha tanta coisa na internet como tem agora, e não era tão democrático assim o conhecimento. Né? A gente realmente era obrigado ou a comprar livro e ter a sorte aí de ter algum tradutor ou algum bom produtor de conteúdo da época, mas só em livros, ou você aprendia a ler inglês e aí tinha que consumir literatura gringa aí para aprender alguma coisa. Hoje em dia não tem muita coisa, só que por um lado é muito bom porque acabou democratizando a área, né? Acabou trazendo mais oportunidade para outras pessoas. Eu acho sim que é importante que a gente aprenda a ler inglês, ou pelo menos a entender a língua inglesa, mas eu também entendo que é uma barreira. Tem gente que não consegue aprender, tem gente que simplesmente não quer, ou às vezes, talvez por algum motivo ou outro, não consiga aprender. Então, quando a gente tem mais conteúdo em português, a gente democratiza. Outro dia até recebi algumas perguntas sobre isso, por que eu não produzo conteúdo em inglês? Primeiro, porque meu inglês não é tão bom assim para produzir conteúdo. Para ensinar, né? Para conversar até que é razoável, dá para entender. Mas se for para produzir conteúdo e ensinar outras pessoas, fica mais difícil. E segundo, porque eu realmente acho que no Brasil a gente tem pouco conteúdo produzido especificamente em inglês para testes de software. Né? A gente tem bastante gente aí falando sobre teste, mas na área de QA. Teste de software para devs, para programadores, eu acho que tem pouco, então acho que é importante trazer esse conteúdo 100% em português, porque meu público são vocês aí, os devs do Brasil mesmo, ou o pessoal que fala língua portuguesa. Né? E como a gente tem muita informação disponível, acaba às vezes confundindo. A gente começa a se perder no mar de informação. Né? Tanto que uma das coisas mais importantes que você vê em cursos, que você vê em determinados canais, são curadorias. São pessoas que analisam as informações e trazem as coisas um pouco mais mastigadas, um pouco mais analisadas. Então, agora que a gente tem muita informação, a gente recebe um despejo, uma enxurrada de informação e às vezes a gente vai se confundindo. Então, quanto mais você escuta, mais parece que tem muita coisa para aprender e que você não vai conseguir fazer nunca. Né? Então, por isso que eu acho que é importante trazer esse tipo de conteúdo aqui, que é mais sobre curadoria do que sobre informação simplesmente jogada aí na sua cabeça. Então, como que esse conhecimento vai te ajudar? O que eu vou trazer aqui que vai fazer a diferença no seu dia a dia, que talvez você possa até começar a colocar em prática hoje, a hora que você desligar do vídeo aí. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que ter mais testes não gera mais qualidade para o seu software. Eu sei que às vezes parece que isso é contraproducente, né? Meio contraintuitivo. As pessoas falam, mas quanto mais você testa, mais qualidade você vai ter. Não é que não ter teste nenhum também vai garantir qualidade da sua entrega. Obviamente, com mais testes, você tem uma tendência maior a ter mais qualidade. Mas chega um determinado momento em que ter mais testes não vai mudar tanto a sua situação. E isso vale tanto para a quantidade de testes que tem no seu sistema, quanto para a quantidade de tipos de teste diferente, que é mais o foco aqui do assunto de hoje. Então,
Não vou entrar no tema da quantidade de testes de um tipo específico que você faz, mas sim na distribuição desses testes, né? Testes, fazer muitos testes diferentes, realmente não vai trazer tão mais qualidade do que você imagina. Na verdade, vai te dar mais trabalho. A gente vai falar um pouco disso ainda. E a segunda coisa que eu quero te trazer com esse conteúdo é direcionamento. Eu quero que você comece a olhar para os testes de software de uma forma mais focada ali, para você começar a investir sua energia naquilo que vai te dar mais resultado. E eu acho que isso foi uma coisa que para mim fez muita diferença na carreira e eu acho que vai fazer bastante diferença para você também, a hora que você aprender a direcionar a sua energia para aquilo que é mais importante para você. Não é que seja mais importante para a área ou que seja mais importante de forma geral e aleatória, mas que sim você consiga identificar algumas coisas que quando você começar a dar mais ênfase para aquilo, dar mais direção para aquilo, você vai ver que seu esforço vai gerar mais resultado, sua carreira vai dar uma boa deslanchada aí, pode ter certeza disso. Para começar, né? Tem muitos tipos de teste diferentes. Eu não sei se você já pesquisou sobre o assunto. Talvez você, inclusive, tenha parado aqui neste vídeo por causa exatamente desse tema: tipos de teste de software. Se você fizer uma pesquisa bem basiquinha na internet, você vai achar zilhões de resultados diferentes, inclusive em português. Eu fiz uma pesquisa bem rápida aqui, só para mostrar para vocês, peguei alguns dos primeiros resultados que apareceram, eu simplesmente digitei lá, tipos de teste de software. Pode ser que meu usuário aqui no Google tem algum viés de confirmação ali, mas na maioria das vezes você vai achar mais ou menos as mesmas coisas, com informações muito parecidas com essa daqui, ó. Então peguei aqui, ó, o primeiro site que veio foi o site da Atlassian, que é a fabricante do Gira, do Confluence, uma suite de software de nuvem aí bem conhecido, bem usado. Então, ó, ele tem aqui, ó, diferentes tipos de teste. Ó, testes de unidade, testes de integração, testes funcionais, testes de ponta a ponta, teste de aceitação, teste de desempenho, teste de fumaça. E aqui ele parou aqui nos testes de fumaça ou chamados smoke test. Eu não vou entrar no detalhe sobre o que é cada tipo de teste, porque não é o tema desse vídeo. Eu já gravei um vídeo, se não me engano, falando sobre os tipos de teste. Mas não vou entrar em muito detalhe aqui, você pode pesquisar, porque eu estou falando aqui que você recebe muita informação, não vou te dar mais informação do que você precisa, né? Tem até aqui, o pessoal chama, em alguns lugares, teste de fumaça, chama de teste de sanidade. Aqui um outro blog que é um pouco mais focado em QA, é uma área um pouquinho diferente dessa aqui, porque a gente é programador, mas muita relação com o tema dos testes. Aqui o pessoal do QA tem outras classificações de teste também, como esses primeiros aqui, ó, caixa branca, caixa preta, caixa cinza, teste de regressão, teste de unidade, teste de integração, teste de carga, teste de usabilidade, teste de estresse, vários nomes aí que já são um pouco diferentes do que a gente viu. Vamos ver um outro artigo aqui, ó, tem testes bem diferentes aqui, ó. Teste funcional, teste de segurança, teste de volume, teste de usabilidade, teste de integridade, teste de estrutura, teste de estresse, teste em tamanho real. Esse, confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse nome aqui. Teste de contenção também, não me lembro de ter ouvido falar disso. Teste de carga, perfil de desempenho, teste de configuração, teste de instalação. Teste unitário aqui, um outro artigo, né? Teste unitário de unidade, teste de integração, regressão, sistema, teste de aceitação, teste de usabilidade. Você vê que alguns nomes eles vão se repetindo porque são os mais comuns que a gente vê por aí, ó. Teste de acessibilidade, uma coisa importante aí para quem tem como público-alvo pessoas com algum tipo de deficiência visual, auditiva, necessidades especiais. Teste de aceitação. Teste de caixa preta, ponta a ponta, teste interativo, nunca ouvi falar também conhecido como teste manual, só um nome diferente para teste manual, né? Teste de performance, regressão, sanidade, teste de segurança, teste de desempenho único. Cara, é uma infinidade de tipos de teste diferente. E isso que eu fiz uma pesquisa bem rasa, assim. Só peguei ali as 3, 4 primeiras páginas do Google e fui dando uma geral nelas para ver o que tinha de informação. É muita coisa, né? São muitos nomes
diferentes. Tem muitos testes que, pelo que você viu aí, eles têm nomes muito parecidos, e às vezes eles são coisas parecidas ou não. E também tem ao contrário, tem testes com nomes muito diferentes e que tem um sentido muito parecido. Outro dia eu vi um post de um QA também, e ele falava sobre o teste de sanidade e o smoke test, se era a mesma coisa, se não era. Então tinha sites com definições diferentes, sites conceituados, não eram sites de artigos de pessoas aleatórias, sites mais conceituados dentro da área do QA, claro, que falavam que eram coisas diferentes e outros falavam que eram a mesma coisa. Então é muito difícil você conseguir se entender no meio dessa coisa toda, né? Fica parecendo que tem um monte de coisas diferentes e que são mega importantes e que a gente precisa aprender. Outro dia também já recebi várias perguntas a respeito do teste de mutação, mutation tests. Já pesquisei sobre o assunto, inclusive eu acho que eu vou talvez grave um vídeo aí um dia só pra gente brincar um pouco para ver como funciona, mas são testes bem diferentes, bem específicos. Tem testes de segurança, né? Tem vários testes de segurança que são muito específicos ali. Então a gente tem uma gama gigantesca de testes dentro da área. E aí, quanto mais a gente estuda, parece que mais coisa a gente precisa saber. E a gente fica naquela agonia, pô, será que eu tenho que aprender tudo isso para fazer teste de software? Será que... Porque também tem uma coisa, né? Quando a gente fala sobre teste, isso talvez um pouco falha nossa aqui, do pessoal que produz conteúdo, tem muita gente que coloca as coisas como super, hiper importantes. E eles dizem que você tem que fazer pelo menos um teste, um load test, pelo menos um teste de mutação, porque é bem interessante. Você tem que ter smoke test, você tem que ter teste funcional, teste de unidade, teste de integração. E aí, como a gente coloca um sentido de urgência nas pessoas, né, falando como produtores de conteúdo, pessoas que influenciam a opinião de outras pessoas, às vezes a gente precisa tomar um certo cuidado com isso, né, porque a gente acaba causando um pouco de comoção exagerada. E todo mundo fica com isso na cabeça. Né? Pô, mas eu tenho que aprender tudo isso para fazer teste de software? Será que eu tenho que aprender tudo? Porque é muita coisa. Eu já tenho que aprender um monte de coisa sobre a minha linguagem, sobre arquitetura, sobre não sei o quê. E eu tenho que aprender mais outras coisas. Essa é uma grande pergunta que todo mundo se faz e confesso que eu também já me fiz essa pergunta várias vezes, se tem necessidade, por quê ou por que não. E aí, a conclusão que eu cheguei e a conclusão que eu quero passar aqui para você refletir é o seguinte: você precisa de foco. Você não precisa aprender 300 milhões de coisas ao mesmo tempo. Eu sei que tem muita coisa legal quando a gente fala sobre teste de software. Assim como tem muita coisa legal quando a gente fala só sobre o desenvolvimento de software. A gente fala sobre Docker, a gente fala sobre mensageria, a gente fala sobre, sei lá, serverless, a gente fala sobre cloud, e a gente fala sobre infraestrutura como código, a gente fala sobre Git, e aí a gente fala sobre build e deploy automatizado, e fala sobre arquitetura, e fala sobre hexagonal, clean architecture, e design patterns, e não sei o que, e recursos do C# e do Java. Cara, tem muita coisa legal pra gente estudar. Só que não dá pra gente estudar tudo. Você precisa de foco. Você não precisa aprender um montão de coisa. O que você precisa é foco. E se você parar para pensar só um pouquinho, você vai começar a perceber que é por isso que você nunca tem tempo para nada. É por isso que você fica resmungando que não dá tempo de fazer teste. É por isso que você fica resmungando que não dá tempo de fazer uma arquitetura boa para o seu sistema. É por isso que você fica reclamando que você não consegue parar para entender o que seu código faz, que você tem que fazer código e entregar toda hora, porque todo mundo quer as coisas de forma urgente e eu nunca tenho tempo, nunca me dão tempo para entender. Eu sei que a nossa vida, ela é muito corrida. E que parece até que está cada vez pior. Né? Quando eu tenho essa sensação, pelo menos. Quando eu comecei, não parecia que era tão corrido, né? Agora tá difícil. Qualquer coisa que chega parece que é para ontem que a gente tem menos tempo para entregar. O tempo também parece que passa mais rápido, né? Sei lá.
Isso é uma sensação normal para todo mundo. Não é só para você. A grande questão é o tempo que você tem para fazer cada coisa muda de acordo com a prioridade que você dá para cada coisa. Tempo sempre será uma questão de prioridade. Todo mundo tem 24 horas no dia. Não importa se você é você, se você sou eu, se você é o Bill Gates ou se você é o Linus Torvalds. Não importa. Se você é um gênio, se você não é tão gênio assim, se você se acha burro, burra, se você acha que é inteligente ou que não é inteligente. Não interessa. Todo mundo no planeta aqui, ó, nesse universo pelo menos, que a gente conhece, todo mundo só tem 24 horas no dia. Então não adianta você querer priorizar um montão de coisa ao mesmo tempo. Você não vai aprender. E você não vai conseguir fazer. E esse é um grande problema. Existe até um termo que a gente usa hoje em dia, eu não sei se exatamente se é hoje em dia que usa, né? Mas estava até ouvindo alguns podcasts sobre isso, alguns, porque já não é uma coisa assim, nossa, um assuntinho besta de psicólogo, não é. Já é uma coisa que a gente comenta dentro da nossa área, que é o FOMO, Fear of Missing Out. Eu não sei se você já ouviu esse termo antes. É o medo de perder coisas. Porque a gente recebe tanta informação e o pessoal fala que tem que fazer, e você tem que estudar, e você tem que saber, e você tem que não sei o quê. E a gente fica com medo de perder. A gente fica com medo de não saber. Porque você acha que a sua dificuldade de conseguir um emprego novo, ela mora em você não saber, sei lá, mexer com o RabbitMQ. Ou porque você não sabe levantar um EC2 lá na Amazon. Ou porque você não sabe fazer um esquema com SignalWire dentro do C Sharp, usando Blazor. A gente tem muita coisa que a gente escuta, que a gente vê. E começa a ficar difícil de gerenciar isso dentro da nossa cabecinha aqui, ó. É difícil, porque é muita informação. E a gente fica com medo de perder. Então, o negócio está tão zoado nesse sentido que termos que, acredito eu, que são coisas da psicologia, eles começam a penetrar na nossa área também. E o pessoal começa a discutir esse tipo de coisa, né? Burnout. Não era coisa que a gente ouvia antes, né? Você começou a ouvir agora. E eu sei que tem o lance da pandemia, tá? Mas eu não sei se também essa pandemia só não antecipou as coisas, sabe? Era uma tendência que a gente começa a ir nesse caminho assim. A gente quer fazer um montão de coisa. Tipo, quando você vai viajar para algum lugar, você quer fazer 300 milhões de passeios. Você esquece de curtir seu hotel. Você esquece de só relaxar porque você está de férias. Porque você quer fazer um montão de coisa. Porque sabe-se lá quando você vai voltar para o lugar. E aí depois, um ano depois, você tá lá de novo, você tá fazendo as mesmas coisas. Não precisa ter essa agonia assim. Relaxa, cara. Fica numa boa. Só que para ter essa noção de aproveitar, de conseguir aplicar as coisas da melhor forma, você precisa de foco. Todo mundo precisa de foco. Não é só você, todo mundo precisa. Não dá para fazer todos os tipos de teste que você imagina. Assim como não dá para você aplicar todas as tecnologias malucas que você aprendeu por aí. É simples assim. O teste de unidade ainda tem um outro problema. O teste de unidade não, os tipos de teste diferentes que você faz. Eles têm um outro problema, que além de você fazer, depois você vai ter que dar manutenção. Porque, sei lá, se de repente você quer colocar alguma estrutura, vou colocar uma fila com um streaming com Kafka na minha aplicação. E você vai fazer. Cara, beleza, tá lá dentro da sua aplicação, você vai mexer. Nos tipos de teste diferente, cada tipo de teste vai exigir um nível de manutenção diferente. Porque eles também vão exigir uma rotina de execução diferente também. Talvez teste de unidade você vai rodar mais do que os outros e de repente o smoke test menos. Mas todos eles precisam de manutenção. Então se você fizer mais teste, você vai ter mais trabalho de manter. Lembra que a maioria dos testes vai gerar código. Vai gerar código. Seja aí no teste de unidade, que é código diretamente, ou um teste funcional que você escreveu usando Selenium, usando Cypress, sei lá, usando a sua ferramenta que você usou para gravar o seu teste. Você vai ter que dar manutenção neles também. Não é que você vai fazer uma vez e nunca mais você vai mexer. É software, é código.
Então, quanto mais teste diferente você faz, mais trabalho vai dar para manter também. Então, a grande chave aqui, e foi por isso que eu falei lá no começo, ter mais testes não significa que você vai ter mais qualidade. E não é só por causa da quantidade dos seus testes. Né? Não é só porque se eu testar mais casos diferentes, se eu testar coisas diferentes, situações diferentes. É porque se você tiver mais teste para manter, você vai ter menos tempo para escrever código. A conta é simples assim. Lembra? 24 horas no dia. Não vai brotar mais horas no dia porque você fez alguma automação para você. Vai economizar um tempo? Talvez economize. Mas talvez não. Então é uma troca que você está fazendo. Você está investindo seu tempo para automatizar uma coisa. Talvez essa troca não volte do jeito que você imagina. Você não vai deixar de gastar 20 horas porque você gastou 10 horas. Talvez você continue gastando 10 horas todo mês, 15 horas todo mês. Então, não é uma conta tão simples assim para você fazer e achar que quanto mais testes você tem e quanto mais automatizados eles forem, mais simples vai ser a sua vida e mais tempo você vai ter para fazer outras coisas. Não é sempre uma verdade. Não estou dizendo que é mentira. E também não estou dizendo que você não tem que fazer um monte de teste diferente. Eu só estou dizendo que você precisa aprender a priorizar. E priorizar o quê? Priorizar o que te dá mais retorno. E é por isso que você precisa de foco. Você precisa entender o que é mais importante para você. O que vai dar mais retorno? Para você, para o seu time, para a sua empresa, mas prioritariamente para você. Não adianta dar retorno só para a empresa também, se não dá retorno para você. Precisa ter uma troca. Eu sei que a empresa te paga, que é importante, você vai fazer. Beleza. Mas quem trabalha para a empresa, quem gasta o dinheiro da empresa, em primeira instância, é você que recebe o salário deles. Então não adianta ele só fazer o que a empresa quer ou fazer o que a empresa acha que dá mais retorno, se não dá retorno para você também. Então tem que ser um jogo de ganha-ganha. Priorizar aquilo que dá mais retorno para todo mundo. Mas eu não estou falando com as empresas, estou falando com você então. Prioritariamente eu quero que você tenha mais retorno. E essa é a importância de ter foco. Eu sei que é muito legal aprender um montão de coisa, mas não vale a pena, não adianta. Você pode tentar o quanto você quiser. E olha que eu posso falar isso com bastante autoridade, porque eu já tentei fazer um monte de coisa, já parei para estudar um monte de coisa. E com o tempo eu fui entendendo que tem coisas que dão muito mais retorno do que outras. E aí não vale a pena eu ficar investindo meu tempo em coisas que talvez não dê tanto retorno. O teste de mutação é um desses exemplos. Dei uma boa estudada neles para ver como que funciona, para que serve. É muito interessante. Só que eu não sei se ele gera o retorno que eu preciso neste momento. O teste de carga, o load test, também é um teste que dá muito retorno, é muito interessante. Só que ele tem aplicações específicas. O teste de segurança é a mesma coisa. Então não são coisas que eu, como dev, eu priorizo. Talvez se eu fosse um analista de segurança, provavelmente priorizaria aprender testes de segurança. Talvez se eu fosse um cara que é 100% especializado em melhorar a performance de aplicações, provavelmente eu priorizaria técnicas de load testing. Mas não é meu foco. Meu foco hoje é fazer entregas de software. Então, eu estou muito mais do lado dos devs comuns do dia a dia aí do que dos devs que são mais especializados. Né? Acredito que seja o seu caso aí. Então, assim como você, eu prefiro priorizar aquilo que dá mais retorno para quem está no campo de batalha ali entregando software todo dia. Eu acho que é isso que faz mais diferença para a nossa carreira mesmo, não só para a empresa. E aí, então, vamos lá para a discussão final aqui. Então, qual que deles que é mais importante? Você falou lá que tem teste funcional, tem teste de integração, tem teste de não sei o quê. Qual deles é o mais importante? Eu não vou ficar aqui em cima do muro, porque se você perguntar, a maioria dos devs vai falar, depende da situação. Nesse caso, talvez eu falasse também, mas para esse caso específico, para a nossa conversa de hoje, eu não vou ficar em cima do muro, não. Para os devs, o tipo de teste mais importante para se aprender é o teste de unidade.
Os outros testes são legais? São. Eles têm algum valor agregado para você na sua carreira? Tem. Mas o mais importante, que é aquele que você, como dev, não pode deixar de aprender e não pode deixar de aplicar no seu dia a dia, é o teste de unidade. Esse teste não dá para abrir mão. De todos os outros, dá para abrir mão. Do teste de unidade, se você deve, não recomendo que você faça. Primeiro porque o teste de unidade, ele é o mais direto ao ponto possível. Então é ele que vai testar o nosso código de fato. A nossa entrega. Nossa entrega, no fim das contas, a gente tem que entregar sim software que funciona, software que atende à necessidade do cliente. Mas no final do dia, se a gente for olhar bem friamente, o que a gente entrega são linhas de código. O único teste que vai na linha de código de fato é o teste de unidade. O teste de integração ele até vai, mas ele não chega ali nas vias de fato realmente. O foco dele é outro, são as integrações. Quem testa o código de verdade, seus ifs, seus loops, é o teste de unidade. Então, esse para mim, só por esse motivo, ele já seria o mais importante para quem é dev. Ele faz a garantia, não é que ele faz a garantia, porque não garante nada se você não fizer um negócio que teste o código de verdade. Né? Você pode escrever um monte de teste de unidade lá que não testa nada. Mas desde que feito da forma correta, de forma eficiente, o teste de unidade é o único que consegue garantir se seu código funciona ou se ele não funciona. E aí, junto com esse benefício direto, super direto do teste, né? Pelo menos para os devs, a gente tem outros benefícios sim do teste de unidade. E eu nunca vou cansar de repetir esses benefícios aqui no canal, porque eu gosto muito de reforçar para que você entenda que o teste de unidade é um teste que dá trabalho, ele produz muita linha de código, mas ele é extremamente efetivo, mais do que os outros. E eu sei que quando eu falo que ele é bom e que funciona, você entende. Mas eu sei também que dá preguiça de fazer, porque dá trabalho. E dá trabalho de manter. Mas esse é um teste que tem um custo-benefício muito alto, muito. Diferentemente dos outros tipos, que dependendo da situação vai te dar um custo-benefício razoável, às vezes baixo. O teste de unidade, 99% das vezes, ele dá um custo-benefício muito alto. Então, algumas das coisas que eu não canso de falar aqui, mas que eu vou repetir aqui para fixar, ou se você é novo, caiu de paraquedas aí para você saber. O teste de unidade, ele é o que fornece o feedback mais rápido entre todos os tipos de teste, porque ele é rápido. Então, um bom teste de unidade, ele é simples, rápido e direto. Ele é muito simples em sua composição, né? Se você bater o olho no código do teste de unidade, você entende o que ele faz, você entende o que ele deveria testar ali, qual que é o objetivo dele. Ele é muito rápido, né? Ele executa muito rápido em questão de milissegundos. 1 milissegundo, 2 milissegundos. Se o seu teste de unidade está executando em 20 milissegundos, ele está demorando muito, porque não é para levar tudo isso. Uma suite de teste gigante, aí, 1000 testes, você vai levar coisa de 6 segundos para executar. Que já é um tempo demorado, mas 1000 testes é até razoável. Então, o teste de unidade ele é muito rápido e ele é muito direto. Ele faz o que tem que fazer, ele não fica enrolando. Vou ter que instanciar isso para ver. Não, instancia, monta seu cenário de teste ali, chama o que você quer testar e tem resultado. Simples, rápido e direto. Por ter o feedback mais rápido de todos, ele é o que te permite fazer melhoria mais rápido dentro do seu código. Então, se você tiver que encontrar um problema, o teste de unidade é o teste que te ajuda a encontrar o problema. Meu código está com um bug, porque entrou a informação A, mas ele não esperava tratar essa informação A desse jeito. O teste de integração não te mostra, o teste funcional não te mostra. Para você encontrar esse problema, nesses testes você vai ter que debugar. No teste de unidade, não. O teste de unidade ele te mostra diretamente qual é o problema. Se você trocar o seu parâmetro, às vezes você simplesmente não testou aquela situação. Se você criar um teste para aquela situação, o teste vai quebrar.
E aí você vai ver diretamente qual que é o problema que aconteceu. Claro que você pode debugar, não tem problema nenhum. Não recomendo que você debugue muito, mas você pode sim entrar lá, fazer um debug e você vai achar o problema. Mas ele vai te dar a linha onde deu o erro. Exatamente o porquê. Qual que é o erro que aconteceu? Ele é o mais rápido para te falar aonde estão os problemas do código. E essa questão do feedback rápido também permite refactor. Então, se você tem dificuldades de fazer refactoring, porque você tem medo de quebrar a aplicação, porque você acha que às vezes só mudar uma linha não dá problema, dá muito problema. Mudar a ordem do processamento pode alterar o resultado final. E o teste de unidade ele te ajuda a garantir que isso não aconteceu, porque você vai ter uma proteção lá e falar, ó, quando entra A tem que sair B. Se você mudar o que tem dentro do método, entrando A tem que sair B. Não importa o que faz dentro do método lá, não sei o que faz. Mas quando sair, o A tem que sair B. Esse é o ponto. Então, é o jeito mais fácil de você fazer refactoring é ter teste de unidade. Se você mexer, você roda a sua suite de teste lá e ela vai falar para você se a sua mexida causou um erro ou não. É claro que às vezes é questionável isso, porque às vezes seu teste não está testando as coisas direito e pode ser que ele não te dê essa segurança. Mas, de novo, dentro do melhor cenário, dentro daquilo que a gente considera como um teste bom, um teste bem feito, um teste que se preocupou em acertar os pontos corretos ali, ele vai te ajudar sim a fazer refactoring. Vai garantir que você altera o processamento, mas não altera as entradas e as saídas. E, cara, isso aí para um dev é 90% da necessidade que a gente tem. Conseguir fazer as coisas com garantia, com uma certa segurança e não com medo, para evitar o famoso não mexe porque está funcionando. Quantas vezes você já não recebeu bronca por causa disso? Quando você era júnior, se você ainda é júnior, né? Ou às vezes até pleno. Você tá olhando para um código, você acha que o código tá uma porcaria, não dá para entender nada. Aí você vai lá, refatora o negócio, deixa mais fácil de entender, na maior das boas intenções. E aí quando você coloca em produção, quebra. E aí quando quebra, a primeira coisa que o seu chefe fala é: mas por que você mexeu nisso? Tava funcionando. Se estava funcionando, não mexe, deixa funcionando. Eu prefiro deixar o código uma porcaria do que ter problema em produção. Ele não está 100% errado, não. Eu sei que você fez as coisas na boa intenção. Mas só ter a boa intenção não vai te ajudar a ser um bom profissional, uma boa profissional. Nós temos que ter, nós temos recurso para fazer as coisas de um jeito melhor. E nesse caso aí, o teste de unidade, ele vai te ajudar demais com isso. Fazer refactoring. Cara, sua vida muda, você vai ver. O dia que você começar a fazer teste de unidade, sua vida fica muito diferente quando você quer fazer refactoring. Porque você olha para o código, altera e não se preocupa. Você vai se preocupar no começo, em tentar fazer teste, em tentar entender. Uma vez que você fez tudo e você assim, você entendeu o que o software faz, e aí você fez todos os seus testes, você sente que ali está tudo certo, que não faltou nada. Quando você termina um refactoring, é um outro sentimento que você tem. Você olha para o código e fala: nossa, cara, tô numa boa assim. Obviamente, às vezes acontece de você achar um bug, mas a incidência desse bug é muito menor. É muito menor. Então, te traz uma segurança, uma paz de espírito que eu não sei se tem alguma coisa que paga esse sentimento, assim. É muito bom fazer refactoring com teste. Espero que um dia, se você não faz, que você tenha a oportunidade de fazer. E aí, como eu acabei de falar, um outro ponto, né? O teste de unidade, ele te obriga a entender o que o código faz. E isso, às vezes, eu não sei se fica claro assim para todo mundo, né? Porque às vezes parece que é uma coisa que é óbvio demais para ser dito, sabe? Ah, porque você tem que entender o que o seu sistema faz antes de sair alterando ele. Se você perguntar para 10 devs, às vezes dos 10 vão falar que isso é importante, que tem que ser feito. Só que dos 10, eu tenho certeza, e eu posso te afirmar, que desses 10, 8 deles, quando precisa alterar, eles não param para entender o que o código faz. Eles simplesmente alteram. 8 de 10, 80%. Eu te garanto que 80% dos devs não entendem o que o código faz.
Eles simplesmente olham, debugam, eles veem o que, que passa por ali e naquele trechinho que a pessoa altera, que ela vê que está o problema, ela vai lá, faz a alteração e libera para teste. Ou às vezes já manda para produção direto. Na maioria das vezes é assim. E sabe como eu tenho tanta certeza de falar isso? Porque se não fosse, a gente não estava aqui discutindo sobre teste. Se não fosse assim, eu não tinha um canal que só fala sobre teste para desenvolvedor de software. É assim porque todo mundo aprende a trabalhar desse jeito. Eu preciso me livrar do problema. Eu preciso resolver, eu preciso entregar. Se eu não entregar, eu vou ser demitido. Então, às vezes, é muito melhor pro dev, na cabeça de todo mundo, que você entregue rápido e despache o problema. Porque pelo menos aconteceu alguma coisa. Do que você parar, avaliar, entender o porquê. Por que aquilo acontece? Porque é difícil fazer isso. Leva tempo. E as pessoas não querem. Agora, com o teste de unidade, ele te ajuda a encurtar um pouquinho esse tempo. Ele não vai resolver 100% do seu problema, obviamente. Mas ele te ajuda a encurtar isso. Porque um teste de unidade, uma suíte bem escrita, quando você passa o olho para ler os testes, você entende qual comportamento aquele código precisa ter. Deixa eu dar uma olhada aqui no que esse método faz. Você lê o método, você vai ler o código dele, vai executar os testes e vai ver que eles eventualmente devem passar. Você vai bater o olho nos seus testes para ver, se você tem que resolver um bug lá, por exemplo, você vai ver por que aquele caso deu bug. E aí, eventualmente, você vai olhar que aquele caso não está na lista de casos que estão testados. Então você simplesmente entra lá e adiciona um teste novo. Mas lá está descrevendo um monte de coisas. Olha, deveria retornar A quando entra B. Deveria processar desse jeito. Deveria entrar nessa regra. Isso, cara, é uma coisa que realmente não tem preço, assim. Uma documentação que tem vida. Eu não sei o nível de documentação que a sua empresa faz, mas acho muito difícil que tenha documentação no código. O teste de unidade é praticamente uma documentação. Um teste de unidade bem escrito, ele descreve regras de negócio. Ele descreve. Quando você olha o seu teste de unidade, você entende o que é a regra. Ele vai falar, olha, tem que entrar aqui e fazer isso. Se ele não entrar aqui, ele tem que fazer isso aqui, ó. E toda essa dinâmica de ver o que ele faz, ver o que acontece, por que a regra é assim, por que a regra é assada em outro cenário, te obriga realmente a entender o que o código faz. E quando você entende, 80%, 90% dos bugs eles vão embora. Porque muitos dos bugs que você pega e que você mesmo gera aí, você mesma gera dentro do software da sua empresa, eles acontecem porque você não entendeu o que o código devia fazer. Às vezes eu tenho medo, quando as pessoas estão falando sobre alterações, porque tem que fazer assim, porque tem que fazer assim. Muita gente não para pensar no porquê que o software foi escrito daquele jeito a primeira vez. E às vezes o comportamento está errado, às vezes ele está bugado, às vezes tem um monte de coisa lá que está errado mesmo. E tem que arrumar. Só que a gente precisa se preocupar em entender por que foi feito, porque às vezes aquilo que você está vendo é só um pedacinho do processo. É só uma foto. E aí o filme, ele é grande. Né? A big picture ali do seu fluxo é diferente. Então se você mexe num tequinho aqui, às vezes quebra um outro ponto. E aí você fica pensando, pô, mas eu não mexi nisso, por que quebrou lá? É porque você não parou para entender. Às vezes, um pedacinho do seu sistema, ele faz parte de um outro processo. Existe um porquê daquela regra ser executada daquele jeito, em determinadas situações. Então, entender todo esse contexto, além de te deixar com mais capacidade de trabalhar na empresa, né, vai aumentar suas skills de mexer naquele sistema, diminui muito a quantidade de bugs que você vai colocar lá. E isso, os outros tipos de teste não vão trazer para você. Talvez, bem talvez, o teste funcional. Porque ele te obriga a passar por uma funcionalidade inteira, tal, e aí talvez você tenha que entender realmente
as causas e efeitos, né? O que preencher um campo de um jeito vai afetar na funcionalidade. Talvez, né? E ainda assim ele vai te dar uma visão processual, né? A visão de código mesmo, mexi nesse método e quebrei um outro método, só o teste de unidade que vai te dar. Ele faz bastante diferença nesse sentido aí. Por último, uma coisa que eu gosto bastante de comentar aqui. Teste de unidade melhora a arquitetura da sua aplicação. Por conta do teste de unidade, eu fui obrigado a aprender um monte de coisas diferentes sobre a arquitetura de software. Talvez as duas principais delas, injeção de dependência e o princípio de responsabilidade única. São duas coisas que, se você não entender direito, seu teste de unidade ele começa a ficar ruim. E é meio que um jogo do ovo e da galinha, né? Você não percebe que é ruim até fazer teste de unidade. E aí quando você começa a fazer teste de unidade, você começa a perceber que você não sabe fazer nem injeção de dependência, nem princípio de responsabilidade única. E aí você volta, precisa retroalimentar a coisa para poder entender melhor, para poder fazer as coisas de um jeito melhor. E me forçou a aprender várias outras coisas sobre padrões arquiteturais. Várias outras coisas. Tem muitas das coisas aqui, eu falei que você tem que... A gente tem muita coisa para estudar e que você tem que priorizar o que te dá mais retorno. Eu me preocupava muito, quando eu era mais novo, em estudar sobre arquitetura. Quando eu comecei a ter mais contato com a arquitetura, assim, me empolguei, achei que era fantástico. E eu saí estudando e lendo e fazendo não sei o quê. Chegou um momento que eu me perdi da coisa. Porque eu estava muito mais preocupado em entender como é que eu separo uma solution em pastas do que realmente aplicar os conceitos da arquitetura no meu dia a dia. E foi o teste de unidade que me colocou de volta no eixo. Por quê? Porque o teste me deu foco. O teste me deu foco de falar, olha, existem centenas de patterns, existem dezenas de coisas que você tem que aprender. Só que cada uma dessas coisas tem uma aplicação específica para cenários específicos. Então, você não precisa aprender um montão de coisa ao mesmo tempo. O que você precisa é entender por cima, mais ou menos, saber que eles existem, e aí ter um fluxo de trabalho que te permita entender quando você pode aplicar uma coisa e quando você pode aplicar outra. E foi o teste de unidade que foi a coisa que entrou no meu fluxo de trabalho que começou a mostrar. Eu não estou conseguindo fazer teste nesse método gigante. Eu preciso quebrar ele. Como que eu quebro? Aqui eu posso usar um design pattern. Aqui eu posso usar um decorator. Aqui eu posso usar um builder. Aqui eu posso usar um proxy. Aqui posso usar uma fachada. Aqui posso usar um observer. Então tem várias coisas que eu já sabia, que eu já tinha estudado e que eu ficava caçando lugar para usar. Mas é o contrário. A boa arquitetura ela não nasce 100% construída. Ela é construída de acordo com as necessidades que você tem. E o teste de unidade me mostrou isso, que o seu sistema ele avança em complexidade passo a passo. À medida que você precisa, você coloca. E se não fosse o teste de unidade, eu até hoje estava tentando fazer um monte de bobagem aí. Over-engineering, sabe? Porque aqui eu vou reaproveitar, porque eu posso. Não, teste de unidade me limita. Ele fala, não, cara, faz assim mesmo, não tem problema. Na segunda vez que eu vou testar uma coisa parecida, eu já olho para o negócio e falo, não, calma. Então, eu já fiz isso uma vez. Eu não posso repetir. Então, aqui, aplico um pattern, refatoro o outro lado e deixo os dois iguais. Mesmo padrão. E aí sim eu aplico uma técnica. Com o teste de unidade, como eu falei antes, refactor é mais fácil, então eu tenho uma garantia. E vê como as coisas elas vão se encaixando? E eu falei sobre o foco. Esse é o foco que o teste de unidade te dá na carreira. Ele vai te mostrando caminhos. Ele vai deixando as coisas mais claras. Você só precisa se ligar que ele tem esse potencial. Muita gente acha que teste de unidade é só ligado à qualidade. E eu tenho certeza que você estava esperando ouvir coisas desse tipo. Eu vou falar para você que o teste de unidade vai gerar mais qualidade, vai diminuir a quantidade de bugs. E vai. Ele vai. Mas não é só isso. Então eu faço muita questão de frisar esses pontos, porque eu falo aqui para devs. Eu gosto de falar com quem
tá na mesma pegada que eu, entregando software todo dia no campo de batalha. E para esse tipo de pessoa, não ter bugs, é claro que é uma vantagem. Para todo mundo é uma vantagem. Mas existem outras vantagens que nós devs escolhemos do teste de unidade. E muitas vezes a gente não enxerga essas vantagens. Né? E é por isso que o teste de unidade é o teste mais importante que você, como dev, não pode deixar de aprender. É por esses motivos aí. Se eu ficasse aqui só falando de bug, você ia falar, isso aí que se dane e tal. Se eu faço um teste funcional, também ganho. É pouco bug. Talvez você ganhe. Você só não vai ganhar esses outros benefícios aqui que eu comentei agora. Então, para concluir a nossa conversa aqui, é sim interessante aprender coisas novas. Eu acho que é bom, você tem que estudar. Na nossa área, infelizmente, se você entrou aqui e não gosta de estudar, você vai parar de trabalhar com isso daqui a um tempo. Porque a gente não para, né? Todo dia tem que aprender coisa nova. Você só não pode se desesperar. Você só não pode querer abraçar o mundo. Principalmente se você for novo, se você for nova. E eu tô falando isso porque eu sou tiozão? Sim. Mas eu tô falando porque eu também já passei por isso. Quando eu comecei na carreira não era tão diferente. Só tinha menos informação disponível. Mas a gente já sabia que tinha muita coisa para estudar. Agora então, né, que tem muita informação, você fica no desespero. Então é interessante sim aprender coisas novas. Mas foca a sua energia no que dá mais resultado. Para você. Pensa em como você quer desenvolver sua carreira. Para que lado você quer ir. Para qual direção você quer ir. Então, aprenda a fazer filtros nas coisas. Tem muita coisa para aprender. Tem que ter. Sempre vai ter. Mas não é tudo que você precisa fazer. E nem tudo que você deveria fazer. Né? Eu sei que tem um montão de teste tipo de teste diferente, né, que a gente faz aí no nosso dia a dia. E a galera comenta e fala que precisa fazer, que é importante. Talvez seja importante. Porque talvez foi importante para aquela pessoa em um determinado contexto. E é isso que você precisa aprender a filtrar. Os outros tipos de teste, eles são legais, eles são bacanas de se aprender. Mas eles sempre serão um complemento. A base do desenvolvedor mora no teste de unidade. É ele que vai te dar apoio. Os outros testes são bons complementos para o teste de unidade. E se você tiver tempo, se você tiver disposição, se você tiver vontade de aprender, né? Se você tiver necessidade extra, que provavelmente vai surgir, porque o teste de unidade sozinho ele não supre todas as suas necessidades de teste de software, aí você começa a colocar eles devagar ali dentro do seu fluxo de trabalho. Eu gosto bastante de usar teste funcional. Às vezes as pessoas até me perguntam por que eu não faço teste de integração. Eu acho que ele não é tão... o custo-benefício dele não é tão bom quanto do teste de unidade, nem quanto do teste funcional. Mas eu sempre priorizo o teste de unidade. Sempre. É uma coisa que eu evito deixar de fazer. 95% das vezes eu faço. E às vezes realmente não dá por N motivos. E infelizmente não tem como. Mas em 95% dos casos eu estou ali com teste de unidade trabalhando em cima disso. E em outras oportunidades eu sim uso o teste funcional para complementar. Para fazer a liga, né? Para juntar as coisas. Para que as coisas façam sentido juntas. Mas meu foco está sempre ali. E a última coisa que eu quero que você entenda aqui dessa conversa toda. Criar repertório é diferente de masterizar o seu conhecimento. Transformar o seu conhecimento em habilidade. Quando a gente estuda, você tem que dar focos diferentes para cada uma das coisas que você estuda. Então, tem sempre em mente que existem coisas que você quer estudar para conhecer, para ampliar seu repertório, para deixar ali no seu arquivinho de coisas, no seu arquivinho mental ali, para que se um dia aparecer uma oportunidade, você consegue saber o que é, você consegue saber se aquilo pode ser usado ou não. Masterizar, transformar seu conhecimento em habilidade é diferente. Quando você estuda para masterizar um conhecimento, você foca naquilo que você quer dar direção para sua carreira. Ora, eu quero ser um analista SAP, por exemplo. Nem sei direito o que um analista SAP faz. Mas você quer
ir nessa jornada. Você quer ser um dev back-end C Sharp. Você quer ser um dev front-end React. Então você vai fundo nesses assuntos. Porque lá você quer masterizar, você não quer só guardar na cabeça. Né? Você quer se especializar. Então a forma de estudar essas duas coisas é diferente. Aprenda a separar o que você quer criar como repertório e aquilo que você quer masterizar para sua carreira. Porque o jeito que você entra, a energia que você coloca, a quantidade de coisas que você vai colocar em prática é bem diferente nesses dois pontos. Eu coloco muito foco em teste de unidade porque eu acho que na direção para onde eu quero levar a minha carreira, eles fazem bastante diferença. Então, pensa aí no que você quer também, até para colocar mais energia aí nos seus estudos sobre o tipo de teste, e aí você me diz depois se melhorou ou se piorou. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha aí. Se você gostou muito, assina o canal, porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tem uma outra visão, se você tem outras ideias, se você gosta de fazer outros testes e foca em outros testes no seu dia a dia, deixa um comentário aí no vídeo também, que é sempre bom trocar essa ideia com vocês. Eu aprendo muito. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.